Então, glória a Deus. Acho que é só isso de aviso, né? Amém. Lucas, por favor. Estende suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar o teu servo, a Deus, pedir ao Espírito Santo que o Senhor use-o para falar conosco nesta noite, que o Senhor possa, Deus, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que a tua palavra, Deus, seja semeada no nosso coração, que nós possamos sair daqui, ó Deus, renovados pela tua palavra. É o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Nosso culto vai ser muito bom, esse culto da virada. O ano passado nós fomos surpreendidos, né, pastor? O pessoal respondeu e eu acredito que esse ano não vai ser diferente. Bom, o nosso tema hoje, nós vamos falar, eu quero tratar um pouco sobre um tema que me despertou em um culto, aliás, em uma aula que eu estava ministrando com os meninos, aqui sobre o batismo, aula de batismo. E a nossa apostila trouxe um ponto muito importante e eu comecei a meditar sobre esse ponto e o reflexo dele hoje na igreja. Como que nós estamos hoje nos portando em relação a esse compromisso que nós adquirimos quando nos batizamos. Porém, ao longo do caminho, né, muitos se esquecem. Nós tratamos, os meninos que vão se batizar têm em torno de 13, e alguns vão completar 15 anos, entre 13, 14 e 15. E eu trabalhei muito com eles em relação a consequências. E nessa nossa apostila do batismo, um ponto que ela traz, ela fala sobre uma consequência do batismo que seria a obediência. E aí eu comecei a pensar sobre isso, como que isso reflete na nossa igreja nos dias de hoje. O Miguel e a Ana Luísa estão ali, vão batizar, e eu tratei isso com eles. Tem os meninos da Gleidna, que também vão batizar, e nós tratamos, e nós conversamos, e falamos sobre consequências desde o primeiro dia. Porque o batismo, ele não é algo que vai somente... às vezes as pessoas olham, né, a ceia, principalmente adolescente, que gera aquela curiosidade, né, Dori? Gera aquela curiosidade, aquela vontade. Então, nós começamos a tratar sobre isso. E o importante, o interessante, é que batizar, mostrar publicamente que o nosso batismo é uma confissão, selando a nossa crença que Jesus morreu e ressuscitou, seguindo os passos de Cristo, também vem a obediência. Agregado a isso, vem a obediência. Então, nós vamos tratar sobre esse assunto hoje, sobre obedecer. E quando nós trazemos e começamos a pensar sobre obedecer nos dias de hoje, nós começamos a ter algumas respostas em relação a como o corpo de Cristo hoje vem sendo bombardeado quando você fala sobre obedecer. Obedecer, quem é que não lembra? Eu lembro muito bem. E ainda parece que foi ontem, assim, né? Meu pai e a minha mãe dizendo assim, não vai fazer, não vai pegar, não vai tirar, não vai levar, não vai dormir na casa da sua avó. E como ainda criança ou como adolescente, como criança chora, né? Criança chora, como adolescente emburra, e como jovem como é que fica, né? Fica com a cabeça pensando assim, coisas que o pai e a mãe não podem saber. Então, cada fase existe um tipo de reação à palavra não, ao obedecer. Cada fase. E nós, como cristãos, também temos uma fase à obediência. De forma com que nós vamos crescendo na fé, nós vamos entendendo que obedecer é muito importante. Obedecer é muito importante. Eu amava ir para a casa dos meus avós, meu avô Osmar, minha avó Badia, para dormir no final de semana. Porque tinha meus primos lá, então eu gostava de ir para dormir. E minha mãe nem sempre deixava.
Então aquilo me dava uma revolta, né? Eu ficava atravessado quando a minha mãe não me deixava ir para minha avó para dormir. Parecia uma coisa tão simples, mas no fundo era uma forma que a minha mãe estava educando a ouvir a palavra não, e o não é não. E normalmente, quando nós falamos sobre obedecer, essa palavra não, ela está agregada. Para e avalia. Quando o seu pai, a sua mãe, ou o seu patrão, ou qualquer pessoa diz não, normalmente você tem que fazer o quê? Acatar. Lá no meu trabalho, se eu quero fazer algo que esteja fora daquilo que é prescrito pelos manuais, eu já estou errado. Eu tenho manuais que me definem, que me direcionam a procedimentos que eu vou executar. E se eu saio fora daquilo, eu sou passivo de sanções. Quando você recebe um não, você precisa obedecer. Já parou para avaliar isso? Tenta puxar na sua memória. Com certeza muitos aqui vão lembrar, e eu acho muito interessante, minha mãe dizia assim, olha, que bastava um olhar da minha avó, minha mãe já sabia o que ia acontecer quando chegasse em casa. E às vezes, muitos aqui já passaram. Acho que o Dori já ministrou, o pastor Dori já ministrou e já falou isso aqui. Bastava um olhar, comunicação, né? Mas quando você olha para o seu pai e percebe que o olhar dele quer te dizer alguma coisa, no meio disso existe o quê? Intimidade. Porque o pai do Dori podia olhar para mim da mesma forma que ele olhar para o Dori, mas eu não teria a mesma compreensão que o pastor Dori teria. A mãe da Camila fala para ela alguma coisa, a Camila vai entender. Às vezes eu não vou. Eu não vou compreender como a Camila, a mesma coisa a Cirlei, todos nós. Então o texto que nós vamos trabalhar hoje, ele está ali, se você quiser abrir, em Lucas 6. Você pode abrir aí comigo, Lucas 6, a partir do verso 46. Na minha Bíblia, ele traz o tema como os dois fundamentos. E a gente pode parar e pensar, acho que a gente não tem nenhum engenheiro aqui, mas vamos dizer que são os dois fundamentos aplicados à engenharia, vamos dizer assim, a construção. Tem meu sogro ali, que ele é construtor, ele é carpinteiro, eletricista, ele é, acima de tudo, ele é pastor. Mas o Maurício faz de tudo um pouco, pastor Maurício. Então, se você for conversar com ele, ele vai te dar uma aula relacionada à eletricidade. Lá em casa eu preciso de uma tomada arrumada, eu vou atrás do pastor Maurício. É meu sogro. Ele vai lá e ele ajeita. Aqui, o texto vai tratar para a gente o seguinte. Lucas, no capítulo 6, no verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificado uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido construída, bem construída. Mas o que ouve e pratica, o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, existe uma questão muito interessante. Nós sabemos que para construir alguma coisa você tem que ter base, não é verdade? Você precisa de ter condições para aquilo que vai ser levantado, aquilo que vai estar acima do alicerce, aquilo que vai estar à mostra, seja bonito, bem construído, bem edificado. Não é verdade? Então, aqui hoje, vamos trazer um pouquinho para os nossos dias em relação a isso. Como líder da rede de jovens, já há algum tempo, trabalhei na época do pastor Messias, com o pastor Elcio aqui liderando, junto com ele, a rede de jovens, nós observamos que a nossa geração hoje, de jovens,
ela está sendo construída e direcionada para não obedecer. Não obedecer. Não seguir diretrizes. Não seguir padrões de educação. Nós vemos tantas matérias nos jornais, mostrando que alunos estão coagindo professores dentro de sala de aula. Hoje, recentemente, eu vi uma pesquisa, não me lembro aonde, que hoje, entre as 10 primeiras profissões colocadas hoje em dia no ranking, professor não está entre elas. Professor não está entre elas. Professor, por que eu estou trazendo isso? Porque professor dentro de sala de aula, o professor da salinha, ele recebe o reflexo da criação dentro de um lar, dentro de uma casa. Nós aqui dentro da rede, nós recebemos como reflexo jovens que vêm de um lar desestabilizado, desestruturado. E com isso, a base, o alicerce da obediência, não existe. Como aqui o texto menciona, o que tem a ver esse texto com isso? Se nós temos duas situações, um que obedeceu, vamos dizer aqui, às leis da construção, por assim dizer, edificou, fez uma base. Essa base é a palavra, nós podemos colocar ela como a palavra de Deus, e realmente ela é para o cristão. A base da educação que vem de casa, no simples, meu pai e minha mãe não aceitavam a gente chamar eles de você. É de senhor e senhora. Pedir bênção dos avós, dos pais. E o que isso tem a ver? É porque pequenas coisas que vão deixando de acontecer ao longo do tempo, elas vão refletir em um adulto que não assume compromisso com a obediência. Quando o pastor é levado a trazer um aconselhamento, que é necessário que aquela pessoa mude de direção em relação a algo que está trazendo prejuízo para ela, mas que é algo que fortalece o ego, que fortalece o querer da pessoa, a tendência é não obedecer. A tendência é colocar aquilo que ele acha no lugar e assim desprezar a sabedoria, a palavra de conselho, a exortação. Então, por pequenas coisas, eu digo isso porque nós estamos passando isso com uma juventude dentro da igreja, que ela vai sendo levada a não obedecer. E é uma coisa muito interessante, porque o não obedecer deixa a pessoa aberta a aceitar aquilo que o mundo impõe lá fora. E nós trazemos inúmeros tipos de ideologias. Inúmeros tipos de ideologias. Não vou adentrar elas aqui, mas são várias. Nesse contexto, quando você vem trazer uma ideia, você vem conversar com um jovem, você começa a observar que ele está tão irredutível, às vezes na opinião que ele coloca, que você para e pensa assim, não está resolvendo muito eu falar. A oração tem que quebrantar. A oração tem que tocar o coração. Porque somente com jejum e oração que essa pessoa pode ser edificada, pode ser quebrantada. Pedir a Deus que Ele traga situações para que esse alicerce seja fundamentado. Aí nós entramos na palavra. Porque nós vemos e ouvimos pessoas que saem de um lar desestruturado, se entregam a Jesus, aceitam obedecer aquilo que a palavra traz como um contexto de vida cristã, aquilo que vai trazer testemunho, porque ser igual ao outro não gera testemunho nenhum. O que gera testemunho é quando nós somos diferentes. E hoje obedecer nos torna diferente. Muitas pessoas dentro da igreja, agora o que isso tem a ver com a igreja de hoje? Não querem obedecer. Essa é a palavra correta. Não querem obedecer aquilo que Cristo fala com relação a aplicar. Olha aqui, ó. Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu falo para fazer?
Quer algo mais claro do que isso em relação a obedecer? Por que vocês me chamam de Senhor, se eu realmente, na essência da sua vida, eu não sou o seu Senhor? Porque se o Senhor fala, o servo obedece. Se o seu patrão define algo e o funcionário não obedece, ele é passivo de ser demitido. Se você vai a algum banco, a algum local, um exame médico, é necessário você levar algum documento e aquele documento não está condizente, você não é atendido. Simples assim. Quem não obedece, ele sofre algum tipo de sanção. E quantas vezes ouvir um conselho, ser obediente, nos livrou, aos pais mesmo, de coisas ruins? Talvez você pode puxar na mente. E também podemos puxar na mente quando nós não fomos obedientes e aconteceu algo ruim. Então, logo nós compreendemos que a nossa sociedade está sendo construída, está, melhor dizendo, sendo desconstruída no quesito obedecer. O querer é muito grande. O achismo hoje é muito grande. Dentro, aquilo que as pessoas trazem de fora e vêm para dentro da igreja. É esse sentido que entra a conversão. Porque se nós falamos que o Senhor é Senhor e Salvador da nossa vida, mas não atuamos como pessoas salvas, tem algum nexo nisso? Hoje, as pessoas querem imediatismo. Falou, aconteceu. Eu vou dar um exemplo simples. Se o seu celular começar a travar, para abrir uma página do Facebook, do Google, logo você dá um jeito de fazer o quê? Comprar por um mais moderno, né? A Camila falou a palavra correta, trocar. E é isso que os crentes fazem hoje. Troca de igreja, troca de pastor, troca de líder de célula, troca o líder de louvor, mas ela mesmo nunca troca as ações dela. Ela nunca quer obedecer. Obediência é inerente do cristão. Quando o pastor te aconselha, e por que eu trago a figura do pastor agora? Porque existe uma coisa muito simples. Quem trabalha na igreja, quem é obreiro na igreja, precisa, tem a obrigação de dar resposta ao pastor. Tem sim, irmão. Sabe por quê? Porque o pastor, ele coordena a obra. Ele está aqui porque é uma autoridade constituída por Deus, ordenada diante do reino espiritual. Nós vamos entrar em um ano de 2021 agora, o calendário vai mudar os números, mas você vai fazer um ano novo, de fato, se você estiver disposto, também esteja disposto a obedecer. Esteja disposto a obedecer. E isso serve muito para mim. Muito, em todos os pontos da palavra. Então, o pastor aconselha, chama a atenção de um levita, já presenciei inúmeras vezes isso, em tempos passados. Sabe o que acontece? Essa igreja não é para mim, meu tempo aqui acabou. Sinto de Deus que eu não tenho mais compromisso com essa igreja, Deus está me chamando para uma outra obra. Assim, eu já ouvi isso, irmãos. Já ouvi. Eu estou aqui nessa igreja aqui, eu, Luana, Michele, Júnior, pastor Elcio, e o pastor Maurício, vários outros irmãos.
nós passamos e vamos na caminhada e na jornada, e ao longo do caminho nós encontramos pessoas que não querem obedecer. E por que que ela escuta e não aceita? Porque ela não entende que obedecer é um resultado da graça derramada sobre a vida dela. Se Jesus não tivesse obedecido, o que teria acontecido? Eu não tenho nem condições de conjecturar, de imaginar. Mas eu sei que nós não poderíamos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, que pela graça nós somos salvos. Nós não poderíamos dizer isso, mas Ele obedeceu. Ele, Jesus, é o máximo da obediência. Reflexo, quer refletir a graça, o favor imerecido do Senhor na sua vida? Obedeça. Como eu falei antes, a obediência hoje, ela é sinal de testemunho. Obedecer hoje é sinal de testemunho. Então, nós temos algo muito direto que vai bater assim, que vai chocar diretamente com a questão da obediência. E agora nós falamos realmente como cristãos. Quando nós precisamos de obedecer à palavra, de amar, de caminhar a 2ª milha, a 3ª, a 4ª, tudo o que for necessário, aconselhar, trazer de volta aquilo que dá esperança, isso é seguir o Evangelho, é ser obediente. Se a palavra fala que o pecado é pecado, não tem negócio. Não tem negócio, acabou. O pecado, ele é pecado, é inegociável. E normalmente entra aqui uma coisa que muitos cristãos fazem, muitos irmãos fazem, que acreditam que sacrifício é melhor do que obediência. E como assim? Faço inúmeras campanhas, faço inúmeros jejuns, faço uma série de coisas assim para atrair o coração de Deus, determinar que Deus me ouça. Mas não é bem assim. Às vezes a pessoa faz realmente, sai campanha, sai jejum, entra jejum, e a pessoa está buscando, mas ela não está obedecendo. Quando aqui nós observamos, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, nós temos a história aonde o profeta Samuel chega para Saul e diz assim: olha, vou abrir aqui rapidinho, para não falar nada de errado, mas olha só, eu vou ler aqui para a gente. O verso 22. Aqui, ó. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a sua palavra? Ou seja, o que é mais valoroso para o Senhor? Que você obedeça aquilo que Ele determina, extermina tudo da sua vida que não presta, tira fora, joga fora, ou apresentar ofertas, sacrifícios, que se tornam vãos porque não quer obedecer. Se tornam vãos. Então, olha só, porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiros. Então, para o cristão, para nós como cristãos, a nossa marca de obediência tem que ser algo estampado, obediência a Cristo. Quando o pastor define algum projeto, traça algo, convoca a igreja para uma vigília. Quando você está aqui, você está obedecendo. E quando você obedece, você transmite algo muito importante ao Espírito Santo de Deus.
que chama-se Eu Sou Teu Servo. Eu estou aqui. E você passa uma questão de ser simples, humilde, buscar a presença do Senhor. Buscar aquela vontade que Deus tem, porque nós queremos, não pela liderança do Ministério de Geração Eleita, mas nós precisamos de ver essas cadeiras cheias, sentadinhos aí os irmãos, sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Então nós temos que ministrar a tempo, é fora de tempo. Eu preciso de fazer isso. Quantas vezes nós deixamos essa ordem do Senhor passar e nós não observamos que estamos desobedecendo? Ministrar a tempo e a fora de tempo. Então, aqui nós temos um outro ponto muito interessante, que é aquilo que eu acho que vai de frente com a obediência. Eu já vi situações de pessoas lerem um texto bíblico e acreditar firmemente que a interpretação dela está correta e que aquilo justifica, irmã Rosa, um pecado que ela cometeu. Logo, para ela não é pecado. Entendeu? Isso chama-se inversão de valores, cegueira espiritual. Por isso que as nossas igrejas hoje estão com dificuldade. Em o pastor, nós precisamos de falar do pecado. E quando nós falamos de pecado, nós estamos falando diretamente de obedecer. É difícil. Quantos jovens falam: eu nasci na igreja, eu não sei o que tem lá fora, eu quero conhecer o que tem lá fora. Por quê? A minha pergunta é simples, por quê? O Senhor não é suficiente na sua vida? Conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da essência do homem, não é? Nós trocamos a comunhão hoje. Vocês já ouviram o termo desigrejados, né? Não já? Acredito que boa parte aqui já ouviu. Esse termo vem de pessoas que acreditam que não precisa de congregar. Mentira. Invenção de Satanás. Porque lá na Constituição, lá nos primórdios da igreja, você pega lá em Atos 2,46, o que fala lá? Que todos, os irmãos, eles congregavam, eles partiam o pão de casa em casa, eles tinham alegria de reunir. E hoje, não precisa de ir à igreja. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu ouvi de um pastor, e eu acho que isso realmente pode acontecer. Não estou afirmando, mas é para você pensar. Nós estamos vivendo dias que a igreja vai afunilando. Vai afunilando. Você acha que essa ministração que nós estamos gravando hoje, que vai para o YouTube, vai ter super facilidade de subir para o YouTube? Porque vem de uma igreja? E a pessoa que está em casa com uma Smart TV, o celular plugado na TV, assistindo a ministração, ela vai ter condições, dentro de não sei quanto tempo, de continuar sendo ministrado por palavras que estão na internet? O anticristo vai cortar isso, meu irmão. Pastor Elcio, essa semana a gente estava conversando, e ele disse que esses dias ele observando um trieiro de formiguinhas, ele foi lá e passou o dedo no meio do caminho das formiguinhas. Elas começaram a perder o sentido de direção de uma com a outra. Quando Satanás passar o dedo e falar não vai mais, o anticristo, essa nova ordem mundial, proibir isso, porque nós vivemos hoje o politicamente correto, quando proibir isso, como que esses irmãos que são alimentados, que estão do outro lado, que não valorizam a obediência de estar congregado, vão proceder? Como que vai se alimentar? Como que vai receber uma cobertura espiritual numa vigília? Me fala, para e pensa nisso um pouco. É necessário sim congregar. É importante você estar aqui para receber uma oração do pastor, do líder da rede de jovens, do líder do louvor, do ministério de intercessão. É importante. Não negocie.
Nós temos cristãos, nós temos irmãos que negociam por qualquer coisa. Trabalho, diversão, seja lá o que for. Negocia. E se você consegue negociar uma reunião durante um dia, nós temos 7 dias na semana, um dia nós viemos para a igreja. A pessoa acha que vai vir para cá descarregar um caminhão de telha. É complicado, irmão. Obedecer é importante. Obedecer é marca de cristão. Obedecer é marca da graça derramada sobre a sua vida. Sobre o favor que Deus fez por você, derramou por você. E nesse ponto, então, nós percebemos quantos cristãos estão sem foco. Porque estão focados no sacrifício e não na obediência. Temos muitos irmãos que você precisa de levar uma palavra para ele, falar, irmão, jejuar, orar, buscar diante de Deus é muito importante. Mas acima disso, obedeça. Escute a palavra. Leia, entenda a palavra e obedeça. Peça ao Senhor que traga luz no seu entendimento para você obedecer a palavra. E então, o seu jejum, a sua oração vai surtir mais efeito. Vai ter vou usar um termo aqui, vai ter um alcance maior, digamos assim. Então, nós necessitamos de compreender que a cultura que o mundo coloca, as pessoas se convertem. A primeira coisa que nós precisamos de compreender e de levar essas pessoas hoje é a entender que já não eu mais vivo, mas Cristo que vive em mim. E se Cristo é o seu Senhor, faça o que Ele está dizendo. Porque senão você vai ouvir, você me diz que eu sou Senhor, 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 e não fala, não faz o que eu mando. O que o Senhor falou para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Isso é um pedido ou isso é uma ordem? Quando você lê o texto, o que você acha? Jesus falou, Pedro, por favor, apacenta as minhas ovelhas. Quando você, como cristão, como um líder, como uma pessoa batizada, deixou de ser raça de víboras, você passa a ter esse chamado, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E com isso, nós precisamos de compreender que essas ovelhas são do Senhor. Logo, o que me interessa, o que eu acho, não tem a menor, não deve ser levado em consideração. Porque quanto mais você pastoreia, mais você aprende, mais você obedece. Nós encontramos situações que não temos resposta. O Senhor tem. Porque é como Ele diz, não faz o que eu vos mando. E Ele diz o que? Vinde. Nós vamos ler um texto aqui agora, que você pode abrir comigo, por favor, lá em Isaías. Nós vamos caminhar já para o final. Você vai abrir Isaías no capítulo 1. Nós vamos ver aí o verso 18 e 19. Obedecer é uma escolha. E toda escolha vem de algo chamado livre-arbítrio, não é? Obedecer é uma escolha. E essa escolha gera bênçãos. Gera frutos. Quando? Não sei. No tempo de Deus. Obedeça. Não esmoreça. Eu já dei testemunhos em relação à minha área profissional, que eu tive que esperar muito tempo para poder chegar onde eu cheguei. Graças a Deus por isso. Mas se eu tivesse desistido lá atrás e não tivesse perseverado, obedecendo na perseverança, não chegaria. Quantos jovens, quantos irmãos não obedecem à perseverança, não seguem a perseverança e entram em casamentos que não têm sabedoria, se desviam,
num período onde Jesus está às portas, que é algo assim que é tão evidente hoje, que até quem não é crente, quem não senta num banco de uma igreja, fala assim, esse mundo está acabando. Esse mundo está acabando. Pensa, uma coisa que deixa uma pessoa que não tem condições, não entende a graça derramada sobre a vida dele, que foi derramada por ele, falar que esse mundo está perdido e que esse mundo está acabando, é porque o negócio está acabando mesmo. Sem o olhar da escatologia, sem o olhar profético, uma pessoa tem a condição de dizer isso, falar assim, eu preciso de melhorar. Nós, como cristãos, precisamos de melhorar. Ler a palavra, buscar a palavra. Nesse texto, nós vamos ver o seguinte, Isaías no capítulo 1, aqui no verso 18 na minha Bíblia, né, ele sempre vem um subtítulo, ele diz assim, que eu achei muito interessante, convite da graça. Convite da graça. Lá nos tempos do profeta Isaías, a palavra diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão alvos como a lã. Se quiser, olha a palavra interessante aqui, ó. E me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Em muitas circunstâncias, em muitas situações, nós entendemos que o melhor dessa terra é ter uma conta recheada do dinheiro da Mega Sena que vai entrar agora aí, né? Alguém deve ganhar esse negócio. Não é. O melhor que houve nessa terra morreu. Viveu a vontade do Pai. Morreu por mim e por você. O melhor que existe para nós como cristãos hoje é estar aos pés do Senhor e Salvador Jesus. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu seja obediente. É necessário que eu seja uma pessoa que tenha a visão de dizer, eu não negocio. Culto no domingo à noite, eu vou cultuar o Senhor. Eu preciso de agradecer a Deus o que Ele me deu em um ano que para muitos foi de muita tristeza. Não só pela perda de entes queridos, mas às vezes a perda do emprego, filhos que se desviam para a esquerda, para a direita, não andam mais no caminho do Senhor. Parentes que arrefeceram completamente na convivência familiar. Um ano ruim. Mas até aqui o Senhor te manteve de pé. Porque pela graça nós caminhamos, nós nos movemos, nós respiramos. É por isso. Não é porque eu e você nós merecemos. É porque é pela graça. Então o texto, olha só. Se quiserem me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Às vezes nós acreditamos um bom ano por resultados financeiros. Graças a Deus, nós estamos aqui, hoje, ouvindo uma palavra que é para mim e é para você. E aqui nesse texto, para a gente finalizar, ele vai falar uma coisa muito interessante que eu anotei aqui. Que nesse ponto, existe uma escolha, a condição, se. Não é? Se. O se te permite obedecer ou não. No contexto anteriormente, né? A palavra ela vem trazendo ali, e no início do texto de Isaías, o Senhor ele traz inúmeros julgamentos, inúmeras palavras de justiça. Mas nesse texto muda, nesse ponto muda, vinde, pois, e arrazoemos. O que é isso? Ele está querendo dizer, vem aqui, põe na mesa o que você acha que te faz tão certo assim em não obedecer. Põe aqui na mesa. Vamos conversar. Coloca as suas fichas aqui e me explica o porquê que te faz tão certo de si mesmo.
que te dá tanta convicção que o lazer é melhor do que estar aqui, na minha presença. E eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Não negocie estar na presença do Senhor. Não negocie. Por quê? Porque Deus vai trazer a mão forte e vai. Não, não é por isso. É porque quando você não está na presença do Senhor, o seu foco está em outro lugar. E esse outro lugar pode te tirar da presença permanente do Senhor. E Jesus volta e, infelizmente, o irmão fica. É uma realidade. Viver para nós mesmos traz conflito. Obedecer, irmão, traz conflito. Obedecer dói. Obedecer faz a criança chorar. Um dia nós estávamos lá na casa do pastor Elcio, da pastora Sirlei, a Michelle, o Júnior e o Pedro estavam lá. E o Pedro brincando, e jogando videogame, brincando, se divertindo. A hora que a Michelle falou assim, vamos, Pedro, para casa, ele não queria, porque ele ia ter que parar de fazer o que ele estava fazendo para ir embora para casa. Como que ele reagiu? Ele chorou. Obedecer dói. Obedecer dói. Obedecer gera conflito. Sabia? Mas obedecer também gera bênção. No final do contexto. O fruto da obediência é bênção. Então, olha só. Nesse ponto aqui, nós podemos entender que arrazoar é colocar diante do Senhor. Deus abre aqui um ponto e fala assim, olha, aconteceu? Aconteceu. Mas se você obedecer, você pode ter a bênção. Vou te dizer mais uma vez, não pense que é somente bênção financeira. Acontece, porque dízimo e oferta é um princípio. Deus te abençoa sim. Eu e a Luana, nós somos reflexo disso, dessa bênção. Mas, se quiserem me ouvir, você terá a vida eterna. Porque esse convite à graça hoje é conhecer e obedecer Jesus. É simples assim. Então, nós precisamos entender que nós devemos escolher obedecer à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para você? Para pensar nisso. A vontade é que nenhum de nós venhamos a nos perder. E para não se perder, é necessário manter o foco nele, obedecer a ele, não negociar, não abrir mão. É difícil, mas quando você não abre mão, você sacrifica a sua vontade, aquelas fichinhas que estavam aqui na mesa quando você estava razoando com o Senhor, Deus já tira uma e mostra, bom, esse argumento seu aqui já não serve mais, tá? Então agora o próximo. E no final das contas, você percebe que você está completamente desarmado diante de um Deus que fala assim, bom, agora que você já não tem mais argumento, eu vou te dar uma sentença. Se você quiser e me ouvir, você vai ter o melhor dessa terra. Simples assim. Quando você tira a sua vontade do centro, porque quando nós temos vontade, a nossa vontade não é obedecer. Jogar videogame, madrugadas a fio. Ficar assistindo Netflix, madrugadas a fio. Enquanto o pai e a mãe falam, vai dormir. Não é? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Porque obedecer significa ter intimidade com aquele que te deu uma ordem. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é muito bom. E o seu amor dura para sempre nas nossas vidas. Hoje nós estamos aqui, ó Deus, para arrazoar com o Senhor. Para pedir ao Senhor que o Senhor venha nos desarmar. Tudo aquilo, ó Deus, que impede de que sejamos obedientes.
tenhamos fidelidade, ó Deus, com o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós e remove isso da nossa vida. Nós necessitamos, dia após dia, compreender que a obediência nos leva, ó Deus, a patamares, ó Deus, no Espírito Santo de Deus, que muitas vezes nós não enxergamos, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam grandes coisas. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Traz sobre nós, ó Deus, esse desejo de obedecer. Traz, ó Deus, sobre nós, ó Deus, o desejo de não negociar, não abrir mão daquilo que o Senhor tem para nós. Não abrir mão daquilo, ó Deus, que nós precisamos de seguir. Protege, ó Deus, mantém longe, ó Deus, das nossas casas, da nossa mente, a influência mundana. A influência, ó Deus, que muitas vezes, ó Pai, vem para trazer, ó Deus, discórdia e conflito com a Tua palavra. Mantém fora, Senhor, por favor. Nós oramos, suplicamos ao Senhor, manifesta aqui hoje que Tu és Deus, em nome de Jesus. Amém.